Bom, minha gente, hoje está todo mundo quieto aqui. O que a gente vai fazer hoje é falar da última parte da matéria que a gente tem, fazer uns exercícios em arrays, né? E terminando a aula de hoje, vocês já vão ter tudo que vai cair na prova, tudo que vocês precisam saber para fazer o trabalho, tá? Aí semana que vem a gente vai usar para fazer mais exercícios, fazer uma revisão para a prova, e tirar as últimas dúvidas aí que vocês tenham com o trabalho, tá? Não só relembrando, essa última unidade que a gente tem para falar, ela é sobre arrays em Java, sobre strings, né? Que o pessoal que só trabalhou com C não conhece muito bem como é que usa strings. E a parte de coleções e arquivos. Então vamos ver isso tudo aí hoje. Com tranquilidade, né? Se por algum motivo não der tempo, tudo bem, a gente termina na aula que vem, que a gente tem uma aula a mais. Então, relembrando um pouquinho de arrays, né? A gente tem vários exercícios lá. Inclusive, deixa eu copiar esse exercício para a aula de hoje. Tem vários exercícios aqui para fazer hoje, né? A gente não vai fazer isso tudo, tem muito aqui, mas a gente vai fazendo alguns deles, né? A gente já fez até o 4 aqui, na aula passada. E a gente pode ir expandindo hoje, tá? Então, o array, a gente usa ele quando a gente está querendo lidar com um grupo de variáveis. Então, a gente quer armazenar várias informações de um mesmo tipo, né? Então, tem que ser, pode ser um tipo primitivo ou pode ser um tipo referência, né? Uma classe, um objeto. Então, um array ele é sempre de objetos ou um array de tipos primitivos. Então, pode ser um array de inteiros, um array de caracteres, um array de booleanos. Então, pode ser um array de alunos, pode ser um array de objetos, pode ser um array de strings, enfim. A maneira que a gente usa o array, ele é o array barra vetor, né? É a mesma forma que a gente usa em C, em qualquer outra linguagem, no final das contas. A gente visualiza o array dessa forma, né? Como sendo uma sequência de blocos na horizontal. O primeiro elemento é sempre o 0 e o último elemento é o n-1, onde n é o tamanho do array. Para a gente acessar qualquer elemento desse array, eu vou acessar diretamente pelo índice dele. Então, se eu quero acessar a quarta posição, eu vou acessar o índice 3. Se eu quero acessar a primeira posição, eu vou acessar o índice 0. E eu acesso diretamente. Esse cara aqui, né, o array, o interessante do array é que a gente tem acesso direto a essas posições. Se eu quero acessar o elemento 8, eu acesso diretamente pelo índice 7. Ou seja, o custo para acessar qualquer posição do array é o mesmo. Isso é interessante porque quem já fez estrutura de dados aqui já viu, e quem não fez vai ver, que dependendo da estrutura, isso não é o caso, né? Listas encadeadas, por exemplo, a gente tem que percorrer desde o início até o final para conseguir encontrar o que a gente quer. Então ele tem as suas vantagens. E desvantagens a gente tem, normalmente, a pior desvantagem do array é que ele tem tamanho estático. Então na hora que você cria o array, você coloca um tamanho dentro dele e é aquele tamanho que vai ficar. Se você quiser aumentar esse array, você vai ter que criar um novo array maior e copiar esse array para lá. A gente tem um atributo nos objetos da classe array, que é o length. O length é o tamanho do array. Então, o comprimento do array seria a tradução direta. Então, qual é o tamanho desse cara? A gente vai pegar lá o nome que a gente deu para o array, ponto length, e a gente tem o tamanho dele. A gente pode ter também arrays de arrays, né, em Java. Um array ele é um tipo de um objeto, né? Então a gente pode ter um array de arrays. Quando a gente faz um array de arrays, a gente cria vetores multidimensionais, né? Um array de duas dimensões, né? Seria um array de arrays só, é uma matriz. Um array de arrays, aí já vai ser um espaço, né? Trabalhando em 3 dimensões. E a gente pode sempre colocar mais e mais dimensões conforme seja necessário. Também lembrando, né, quando eu falo array e quando eu digo vetor, eu quero dizer a mesma coisa aqui em Java, tá? Eles são sinônimos. Na aula passada, então, a gente chegou a fazer alguns exercícios aqui sobre array. E a gente vai voltar para cá quando eu terminar de falar sobre os outros temas. A gente vai ter vários exercícios para fazer além desses, tá?
Então, o que a gente fez foi uma função, um método para popular um vetor. Então, eu vou receber um vetor, crio um objeto dessa classe vetor, chamo o popula vetor, que ele vai pedir para o usuário escrever o próximo elemento. Até rodar esse cara aqui, que a gente fez de um jeito bonitinho para dizer quantos valores tem no total, qual o valor que a gente está adicionando no momento. Então, escreva o tamanho do vetor é aqui para eu criar o vetor, né? Então, preciso passar um vetor como parâmetro. Inclusive, o que eu podia fazer, em vez de receber um vetor aqui como parâmetro, eu podia receber só um inteiro. Então, vamos chamar aqui, eu vou pegar aqui um inteiro n, que é o tamanho do vetor. Aí, aqui dentro, eu faço um novo int desse tamanho n. Aqui eu vou ter que mudar o esquema e botar só tamanho aqui dentro. Acredito que assim fique mais coeso, né? Então, decido o tamanho, crio um objeto da classe vetor que eu criei essa classe, tá? E aí eu posso chamar todos esses métodos que eu estou criando aqui dos exercícios. Vou rodar de novo. Executar aqui, eu vou dar o tamanho do vetor aqui de 10, por exemplo. Então, eu escolhi um tamanho e mandei aqui para dentro do vetor. O vetor, então, eu preciso chamar o popula vetor do lado de fora. Outra forma que eu poderia fazer isso é obrigar o usuário a popular o vetor dentro aqui do construtor. Só que aí eu só teria uma forma de popular esse vetor. Por isso que eu deixei do lado de fora. Eu tenho que chamar depois o método. Chamado método, a gente pode escrever de 1 em 1. Então, vou botar um simples, né, de 0 até 10, ou de 1 até 10. Então, o primeiro elemento é 1, o segundo é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui do lado está dizendo, né, qual é o elemento que eu estou colocando, em qual posição do vetor eu estou colocando, e quantos tem no total. Então, esse agora é o último que eu vou colocar. Coloquei. Aí, eu estou chamando outros métodos que eu construí também. Eu criei o método soma-vetor, que vai somar todos os valores dentro do vetor. E também o método média-vetor, que vai tirar a média de todos os valores do vetor, né? Inclusive, para tirar a média, o que a gente faz? A gente soma tudo e divide pelo tamanho. Então, ele usa internamente o soma-vetor, como a gente pode ver aqui, né? O soma-vetor é feito por si só, e o média-vetor é só a divisão do soma-vetor pelo tamanho do vetor. Outro métodozinho que eu cheguei a fazer com vocês, também para ficar mais bonitinho, né? Nosso programa, ele imprime dessa maneira aqui, através do toString. Então, se eu tento imprimir um vetor, que é a única coisa que eu faço, aqui, ó, imprimo, estou imprimindo um vetor aqui. Perdão. Estou imprimindo aqui no popula vetor. Aqui, ó. Salt this. Então, eu posso imprimir um objeto dessa classe vetor, e ele já vai imprimir bonitinho, porque eu fiz o toString aqui. Né? Quando você cria um toString fazendo uma sobrecarga, esse cara é quem vai ser chamado quando você imprime um objeto daquela classe. Beleza, isso aqui foi uma revisãozinha sobre arrays. Deixa eu um pouquinho mais de gente agora. Tem vários outros exercícios para fazer, a gente vai fazer eles mais para frente, né? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a matéria que a gente tem hoje, que é a matéria nova de fato. Então, vamos falar sobre strings. A gente meio que já usou strings, né? Ao longo aqui do... Até caiu uma questão na prova que usavam a ideia básica de strings. Vamos dar só uma olhada no que a gente tem de classes envolvendo strings e já tenham coisas prontas lá dentro que podem vir a ser úteis para vocês. Então, primeiro, vamos dar uma definição mais certinha, né? A string é basicamente uma forma que a gente tem para lidar com palavras, né? Strings de cadeias de caracteres, que é sinônimo a string em inglês. Então, em vez de a gente lidar com um vetor de caracteres, que nem a gente tem que fazer em C, o ideal aqui em Java é a gente usar essa classe string, que ela já vem com várias coisas prontas para a gente conseguir mexer.
Então, uma string ela é uma sequência de caracteres que a gente vai estar tratando como se fosse uma única unidade. Então, ela é um vetor de caracteres, só que a gente tem esse vetor de caracteres dentro de um objeto da classe string. Esse objeto a gente consegue tratar como se fosse um tipo primitivo até. Dentro dessa sequência de caracteres que a gente aceita basicamente tudo, né? Mais, menos, asterisco, barra, cifrão, o e-comercial, enfim. Basicamente qualquer caractere que tenha a gente aceita. Pular linha, né? Carriage return a gente aceita. Para mexer com string, claramente o que a gente vai estar usando em Java é a classe string. Tá? S maiúsculo, string. A forma que a gente usa aqui é a mesma de todos os outros. A gente vai criar uma nova string alguma coisa, igual. Aí a gente vai ver aqui como que a gente pode instanciar strings. Então, para a gente representar uma string qualquer em Java é sempre entre aspas. Tá? Então, se a gente quer representar, por exemplo, o nome de uma pessoa, né, um Carlos Silva, a gente vai colocar esse cara entre aspas. Isso aqui se torna uma string, a string Carlos Silva. A gente quer representar um endereço, Avenida Paulista 1. A gente vai estar fazendo isso também entre aspas. Então, tudo que está entre as aspas é a string que a gente está armazenando. Então, se a gente quiser declarar uma string, a gente pode fazer isso só a partir de uma string com entre aspas. Então, eu posso chegar e escrever, ó, string alguma coisa igual a uma string. Deixa eu já criar aqui uma pastinha pra gente brincar com strings. Mas eu criei aqui a string teste. Eu posso escrever ele igual a teste. Então, essa é uma forma que a gente tem de criar uma string. Beleza? Então, esse cara aqui vai estar armazenando essa string da maneira que deve ser armazenada para o Java conseguir entender, para a gente conseguir utilizar nas nossas... para poder manipular, né, com as nossas classes. Tudo está aqui dentro. Então, da mesma forma que em um array, a string internamente ela continua sendo basicamente um array, né? Então, a gente também consegue referenciar cada caractere ali dentro por um índice. Então, existe um índice de 0 até o tamanho -1, que a gente pode acessar diretamente um elemento dentro dessa string. Eu derrubei um negócio aqui. Tá, então, se eu quero acessar o primeiro caractere, eu consigo acessar pelo índice 0. Se eu quero acessar o último caractere, eu consigo acessar pelo índice n-1, né? Sendo n o comprimento. Em C, tanto para array quanto para string, a gente teria que ter esse n separado para lidar. A gente teria que saber qual é esse valor de n guardado. No array a gente tem um ponto length, aqui em string a gente também vai ter uma coisa parecida. Para acessar esse cara, a gente não vai acessar da forma básica, né? Como se fosse um array. Então, se eu tentasse fazer isso aqui, ó, tentar esse cara, vai dar erro, tá vendo? Porque não é um array, ele é uma string, ele é um objeto que dentro dele age como array. Mas a gente continua tendo esse índice, só que a forma de acessar é diferente. A gente vai acessar através de um método porque a gente está lidando com o objeto. Esse método é char@. Então, o caractere que está na posição 0. Então, esse aqui é o métodozinho que a gente está chamando sempre para acessar diretamente um elemento dessa string. Esse elemento é sempre um caractere, né? Do tipo char. Então, se eu printo esse cara aqui,
que ele tem que retornar para a gente é um T, né? Exatamente. Então, para a gente lidar com strings, a gente não precisa instanciar daquela forma clássica, né? A gente não precisa botar new string, alguma coisa. A gente pode só chamar, a gente pode criar diretamente a partir da string em si. Então, normalmente a gente consegue ter, a gente tem várias formas de criar alguma coisa. Então, a gente pode criar uma string a partir de um construtor, tá? Isso pode ser feito a partir de um array de caracteres. Sempre que vocês quiserem ver quais são os construtores de uma determinada classe, vocês podem fazer isso criando um novo objeto daquela classe. Então, vamos lá, string teste construtor igual a new string. Então, aqui, ó, Ctrl espaço, já mostra todos os construtores que aquela classe tem. Então, aqui eu posso criar, essa mesma forma que eu fiz aqui, eu posso criar através de um construtor básico, né? Posso usar outras duas classes que a gente vai ver, string buffer e string builder, né? Usar um objeto dessa classe para criar um array. Eu também posso, para criar um string, perdão. Também posso criar um string a partir de arrays. Então, posso criar tanto a partir de um array de bytes, tá? E aqui ele vai estar decodificando. Pode ser para um UTF-8, pode ser para ASCII, vai depender. A gente tem que escolher esse aqui pelo char7 decoder. Enfim, não precisa se preocupar, só saber que existe essa possibilidade. É um array de caracteres. Esse aqui é o que a gente escolhe, qual o tipo de codificação que a gente vai usar para esses bytes. Né? Ah, resolvi passar um vetor de bytes. Vou usar qual decodificação? Pode ser Unicode, UTF-8, ASCII, a gente vai escolher. A gente tem várias formas diferentes aqui de instanciar esse cara. 99% das vezes a gente vai instanciar desse jeito aqui. Do jeito mais simples. Se você estiver usando o string builder ou o string buffer, aí você vai poder até criar dessa forma aqui. Mas é isso, dificilmente a gente usa as outras formas, só para aplicações muito específicas. Então vamos usar o básico aqui. Ó. Vou passar aqui, ó, teste. Que ele normalmente não gosta que você faça isso. Ele já ajeita para você. Tá? Mas você pode usar, isso aqui não é um erro, é um warning. É uma coisa que você não precisaria ter no seu código, mas também não vai gerar problema. Então a gente tem dois detalhes sobre strings que são interessantes. São importantes, né? Internamente, como eu falei para vocês, ele continua sendo um array de caracteres. Então não dá para a gente modificar um objeto da classe string. Não dá para aumentar o tamanho dele nem diminuir. Ainda pior, a gente não consegue nem alterar diretamente o que está dentro dessa string. A gente não consegue alterar os caracteres lá dentro. Então a gente precisa, nesse caso, criar uma nova string para alterar esse cara. E o segundo detalhe, que é importante também, é que a gente não precisa especificar o tamanho da string. Então, o objeto ele faz em tempo de execução, basicamente, o tamanho e tal. Você passa lá a string que você quer que ele armazene e ele vai pegar o tamanho a partir dali. E o tamanho, a gente também tem uma forma de acessar esse tamanho diretamente, né? Teste, ponto, length. Só que aqui não é como no array a gente tem um atributo length. Aqui no string a gente tem um método length, ok? Então a gente acessa de formas diferentes. Se fosse um array aqui, deixa eu criar um vetorzinho. Para eu pegar o tamanho desse cara, é diferente, tá vendo? Esse cara aqui é um atributo, esse cara aqui é um método, ok?
O nome é o mesmo, só que a forma de usar é diferente. Vocês têm que lembrar disso, para evitar erros que vocês não estão conseguindo identificar. Então, esse primeiro método, length, né, que inclusive aqui está escrito como se fosse array. Então, pode ignorar esse cara aqui. Deixa eu dar uma riscada nele. Nunca lembro como é que faz isso. Mas enfim. Só fechar aqui. E aí, em vez de atributo, aqui é cheio. Pronto. Aí se vocês quiserem pegar depois, já está meio que consertado ali. Então esse método length, o que a gente tem? O tamanho da string. Então é basicamente a mesma coisa que o atributo length do array. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é método, tá? Então aqui ele vai estar incluído nesse tamanho tudo. Todos os caracteres estão lá dentro. Qualquer espaço que você faça, até se você fizer quebra de linha, você pode botar um texto inteiro dentro de uma string. Não tem problema. Vai ser um livro inteiro dentro de uma string. Então esse cara todo vai estar contando cada um dos espaços, cada uma das quebras de linha. Então vamos lá. Vamos ver vários métodos que a gente tem pela classe string. Da mesma forma que eu mostro de qualquer outra classe, a gente pode ver aqui. Tudo que vocês precisam fazer é criar um objeto da classe que vocês querem conhecer os métodos, escrever o nome do objeto, ponto, e aí o próprio NetBeans vai te falar todos os métodos conhecidos daquele cara, tá? Então o charret eu já mostrei para vocês. Esse cara, ele acessa diretamente o caractere que está no índice que eu colocar ali dentro, no índice index. Tá ok? Outro que a gente tem é o equals. O equals é a forma que a gente tem para comparar dois objetos. Esse aqui também é um método que tem, não na classe string especificamente, mas na superclasse de todas as classes, que é a object. Então você consegue comparar dois objetos. Tudo que você tem que fazer é implementar como que você faz essa comparação, quando você está criando uma classe nova. No caso da string, a gente não precisa criar novo porque ela já existe. Então eu posso comparar esse cara com outra string. Na verdade, eu posso comparar com outro objeto, mas normalmente só faz sentido com outra string. E dentro dessa mesma lógica do equals, a gente ainda tem o equals ignore case, que a gente compara duas strings ignorando se ela é maiúsculo ou minúsculo. Então todas as letras ali dentro a gente vai ignorar. É como se todo mundo tivesse. A gente vai aplicar, né, internamente como é que funciona. Ele está até explicando aqui. Internamente ele bota tudo maiúsculo e compara. E compara a versão das duas strings tudo maiúsculo. Então é isso, são equals ignore case. E tem o equals normal, que ele vai só ver se eles são exatamente iguais. Esse cara aqui. Além disso, a gente tem o compare to. Tem vários outros, né? Aqui são só alguns que o livro destaca e eu estou seguindo junto com ele. Mas depois a gente dá uma olhada geral ali e veja o que mais tem de interessante. Apesar de que da classe string mesmo, a gente não costuma usar muita coisa diferente, não. Não sei se sempre essas bem básicas mesmo. Então, o compare to, ele também é parecido com o equal, só que aqui ele não está interessado só se eles são exatamente iguais. Ele tem algum detalhe a mais. Então, ele vai estar comparando lexicograficamente as duas strings. Então, ele vai estar olhando letra por letra, basicamente, para ver um determinado conjunto de características, para saber se eles são exatamente iguais. Se não forem exatamente iguais, qual deles que é, entre aspas, maior, né? Se fosse numa ordem alfabética, qual deles é maior e qual deles é menor. Então, para que duas strings sejam diferentes, elas têm que ter tamanhos diferentes, essa é uma das formas. Então, se elas têm tamanhos diferentes, elas são diferentes. Então, vamos supor que os dois têm tamanhos iguais. Então, a gente tem que ter caracteres diferentes na mesma posição. Né? Então, apesar de ter o mesmo tamanho, em alguma posição lá, a gente não tem o mesmo caractere.
Então, eles são diferentes. E pode ter as duas ao mesmo tempo. A gente pode ter tamanhos diferentes e caracteres diferentes nas mesmas posições, né? Então, por exemplo, eu poderia ter uma palavra teste e uma palavra teste 1. Nesse caso, a gente teria os mesmos caracteres em cada posição. A única diferença é o tamanho. Então, por isso que eles são diferentes. E a gente poderia ter o mesmo tamanho, só que um ser teste e o outro ser teste, né? Com um i no final. E aí, no caso, eles são diferentes porque a última posição é diferente. Então, beleza. Essa comparação que ele vai estar fazendo, ele não vai estar olhando para saber se o caractere é um C, um E, um T. Ele vai estar olhando pelo valor, no caso, Unicode de cada caractere. Então, ele vai olhar esse valor Unicode aqui é igual a esse. Se não for, o que ele vai dizer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a diferença entre esses dois caracteres. Então, como no Unicode a gente também segue a ordem alfabética, o maior caractere vai pesar nessa diferença. Então, se o primeiro é menor do que o segundo, então, por exemplo, um é o Alberto e o outro é o Carlos, o Alberto é menor do que o Carlos. Por quê? O A é menor do que C. Então, ele vai fazer A menos C, vai dar menos 2. Então, essa é a diferença. Quer dizer que o Alberto é menor do que o Carlos. Se tivesse ao contrário, tivesse comparando o Carlos com o Alberto, ia fazer C menos A, dá 2. Então, ia ficar positivo. Carlos é maior do que Alberto. E se for a mesma palavra, vai dar 0. É isso que o compare to faz. Então, ele é útil, principalmente quando a gente está se referindo a fazer uma ordenação. A ordenação em Java, ela sempre depende desse método compare to. Então, você pode usar as técnicas de ordenação do próprio Java, desde que a sua classe que você criou, você está querendo ordenar um vetor da sua classe, você tem esse método compare to dentro dele. Então, esse compare to ele vem de uma classe não, de uma interface comparable. Quando você implementa essa classe comparable, você vai ter que implementar o compare to, tá? Interessante, isso aqui é uma técnica em Java que a gente não vê aqui, mas que ela é interessante também, que às vezes a gente pode ter do lado do nome da classe, a gente pode ter esse abre e fecha aqui, é o menor, sinal de menor e sinal de maior, e aqui dentro eu posso ter uma classe. Então isso aqui, quando você cria uma classe desse tipo, você está na verdade criando uma classe genérica, que a gente diz, né? A gente está criando uma família de classes. Uma família de classes que vai funcionar para o objeto que você quiser aqui dentro. Então, por exemplo, aqui comparable object, eu vou estar comparando com um objeto. Eu posso também colocar aqui, ó, um comparable string. E nesse caso, eu vou estar comparando com strings aqui dentro. Então, eu posso escolher, fazer essa escolha aqui. Beleza? Você também pode criar isso quando você está querendo criar um vetor. Isso aqui é uma tangente, mas eu acho interessante, então eu vou só falar para vocês. Você pode criar uma classe desse tipo também. Você pode aqui no início da sua classe, você pode fazer uma coisa desse tipo aqui. Beleza? E aí normalmente ele pede, né, até que ele está pedindo para você especificar o que é esse cara. Aí aqui dentro você pode, dentro da sua classe, por exemplo, criar, vamos supor aqui, um objeto dessa classe T. Entendeu? Também pode trabalhar com esse objeto T, enfim. Aí quando a pessoa está criando o seu vetor, aqui na main, por exemplo, ela pode passar nada, e aí vai assumir que aquele T é um object qualquer, ou ela pode escolher uma classe para colocar esse cara. Então isso aqui é uma tangente, mas isso aqui é uma classe genérica que a gente chama. Beleza, então. Então, a gente tem o equals, que a gente viu, o length, quer dizer o tamanho. A gente tem o get char@, não, só char@, perdão. E a gente tem o compare to.
Inclusive tem o compare to ignore case também. Vamos ver o que mais a gente tem aqui de importante, de útil. A gente tem o concat, que a gente vai concatenar essa string que a gente está chamando esse cara com uma outra string. Então, concatenar é colocar uma do lado do outro, né? Juntar duas, conectando as duas, e vai criar uma nova string a partir disso. Então, isso pode ser útil às vezes. Apesar de que a gente tem um comando que faz isso para a gente, né? O mais funciona para strings. Então, a gente tem aqui o teste e o teste construtor. Eu posso criar uma nova string aqui, se eu quiser. String teste concatena igual a teste mais teste construtor. Então, o concat, ele meio que vem, ele é chamado implicitamente por essa soma aqui. Por isso que quando a gente está printando na tela, a gente consegue só colocar, né, uma parte string mais um objeto mais outra string e por aí vai. Esse mais, ele na verdade é a operação de concatenação de strings. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, interessante. O contains. O contains eu estou perguntando se dentro daquela string que eu tenho, essa sequência de caracteres aqui existe. Então, por exemplo, eu posso passar uma string, eu posso passar um pequeno vetor de caracteres para esse cara, posso passar um caractere só, e ele vai retornar um true ou false se aquele cara existe lá ou não. Ends with. Então aqui eu estou perguntando se o final da minha string é exatamente daquela forma. Então isso é útil se você está trabalhando com arquivos, por exemplo. Então se você está trabalhando com arquivo .txt, você pode perguntar, né? Ou melhor, se você está trabalhando com arquivos e você quer saber qual é o formato dele, você pode fazer um switch com vários ends with para saber se tá qual o formato que é daquele arquivo. TXT, .c, .pdf, por aí vai. E cada um você pode tratar de um jeito. Pode transformar em byte aquela string, para decodificar ela. Aqui, inclusive, você pode dizer em qual formatação. Eu acho que mais importante é isso, basicamente. A gente tem aqui para saber se está vazio, né? A gente pode colocar perguntar uma string lá dentro, que é como se fosse o contains, só que em vez de a gente só receber true ou false, esse index of, ele vai procurar onde que começa aquela string. Ele vai ver se tem. Se tiver, ele vai retornar o índice que começa aquela string lá dentro. Se não tiver lá dentro, vai retornar -1, né? Que é um índice que não existe dentro do vetor. E no caso de você estar passando uma string ou um caractere que aparece várias vezes, você também pode usar o last index of, então o último índice que ele aparece. Vamos supor que eu estou procurando a letra C. Aparece alguma letra C aqui dentro? Aí em qual índice que ele aparece? Esse cara aqui vai mostrar o primeiro. Esse cara aqui vai mostrar o último. A gente também tem o replace. O replace ele vai trocar todas as vezes que um determinado caractere aparece, ou uma determinada sequência de caracteres aparece, por uma outra sequência de caracteres, um outro caractere. Split também é muito interessante. Você vai estar passando aqui qual é o parâmetro para você dividir. Você vai pegar aquela string e vai retornar um vetor de strings divididos por aquele delimitador que você escolheu. Então, por exemplo, você pode dividir uma string supondo que seu arquivo esteja dividido por pontos e vírgulas lá dentro, você pode usar essa classe split para dividir ele bonitinho. A gente pode pegar uma substring desse cara. Então, a gente tem duas formas de substring, pegar a partir de um certo índice até o final, ou pegar a partir de um certo índice até um outro certo índice. A gente pega aquela substring e retorna essa substring. Transformar em array de caracteres. A gente também pode botar tudo minúsculo. Então, qualquer letra maiúscula que aparecer ali dentro vai virar letra minúscula. É a mesma coisa para uppercase. Você pode botar tudo maiúsculo. E tem também o ponto trim, que é interessante em alguns sentidos, que o que ele vai fazer é remover
no início e no final qualquer tipo de espaço em branco. Então ele vai remover o espaço, vai remover tabulação, quebra de linha, ele remove isso tudo. Então tem muitos e muitos métodos aqui úteis, outros que a gente não vai usar quase, né? Eu pulei vários aqui, como vocês podem ter percebido. Falei só daqueles que têm algum tipo de uso mais frequente, tá? Ainda que, de fato, o que realmente importa, que a gente realmente usa quase sempre? O length, não tem nem como. A gente vai usar quase sempre. O equals, a gente também usa quase sempre. O char@, também vai usar quase sempre. E é muito comum também a gente usar o equals ignore case. Por isso que são os que o livro mais focou. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui do que eu tô falando? Agora chegou mais gente. Tudo certo? Estão muito quietos, gente. Tudo certo? Bom, vai assumir que tá tudo. Ei, professor. Oi. Eu tinha chegado depois da aula, eu não entendi do que você estava falando, mas deu para perceber sobre o que é. Eu tô falando sobre strings. A classe string. Não sei. Então, show. Então é isso que a gente tinha pra falar de strings, né? A gente tem vários tipos diferentes só sobre essa classe string aqui. Só que a gente tem outras classes, né? Que são interessantes. A gente tem o string buffer e o string builder. Então o string buffer, na verdade, é um buffer de string. Então a gente tem uma string também ali dentro, só que a gente consegue modificar essa string. A gente consegue modificar tanto em tamanho, a gente consegue aumentar e diminuir essa string, a gente consegue também modificar em conteúdo. Então essa classe, né, e o builder, que é meio que a classe mais recente, a versão mais recente desse cara, eles conseguem manipular de fato a string. Né? Com a classe string básica, a gente não está manipulando string nenhuma. Qualquer concatenação que a gente faz, a gente está criando uma nova string juntando aquelas duas. Então, a gente está sempre criando novas strings. Aqui no string buffer e no string builder, a gente vai estar manipulando de fato uma string. É uma string que é modificável. Então, no caso da string buffer, você não precisa nem necessariamente criar uma classe, criar um objeto já instanciado. Você não precisa necessariamente já botar uma string ali dentro. Você pode só criar usar o construtor só com um tamanho fixo inicial, por exemplo. Então, isso também é uma coisa que você pode fazer aqui. Trabalha como se fosse um vetor, caso você quiser. Com o tempo, você pode modificar tanto manualmente, você programador, quanto o próprio programa modifica esse tamanho automaticamente conforme seja necessário. Então, vamos dar uma olhada também nessa string, nessa classe, tá? Então, deixa eu apagar esse cara aqui. Vou botar aqui a string. Tem string buffer, tem string builder. Os dois são parecidos, certo? Internamente. Esse cara aqui, ele costuma ser mais útil para threads e o outro é mais geral. Então, vamos olhar para o buffer. Vamos criar um aqui, ó. Teste string buffer. Vamos dar uma olhada no construtor que a gente tem aqui dentro. Então, a gente tem 3 construtores. Um com tamanho. Então, qual é o tamanho desse cara que a gente pode botar? Não sei que string eu vou botar aqui não, mas eu quero que comece com determinada capacidade dentro dele. Então, ele aguenta até X tamanho, inicialmente. Outra possibilidade que eu tenho é botar uma string ali dentro. Ou uma sequência de caracteres, que inclui um vetor de caracteres. Tá? Posso também um vazio. E aí lá dentro depois eu lido. Ele é basicamente, se não botar nada, quer dizer que eu estou criando
um string buffer de 16 caracteres prontos ali dentro já. Posso, por exemplo, então, criar aqui um string buffer para o teste. Então, esse cara está aqui dentro. Vamos ver o que dá para fazer com esse cara. No teste string buffer, quais são os métodos que a gente tem para ele? Append é um método interessante que a gente não tinha antes no string. O que esse cara faz? A gente pode simplesmente colocar, né, fazer basicamente uma concatenação aqui dentro, só que é uma concatenação real. Eu estou pegando aquela string que eu tenho armazenada e ampliando ela para colocar esse cara. Então, posso, por exemplo, chegar aqui, ó, append, teste já está lá dentro, né? Teste, espaço, append. Então, estou testando o append. Então, teste, que era só esse cara, agora é teste append. O charete continua aqui. Eu consigo pegar um caractere que está em determinado índice. Isso aqui funciona normalmente. Lá dentro, ele continua trabalhando com o vetor. Capacidade, para saber qual é o tamanho atual que ele está lidando. Então, se você estoura essa capacidade, vamos botar a capacidade de 20 caracteres. Se você precisar de um vetor de 30 caracteres, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que realocar esse cara. Né, que ele continua trabalhando com um vetor lá dentro. Então, ele vai ter que criar um vetor maior, de uma nova capacidade que caiba, copiar aquele outro vetor para lá e apagar o antigo. Então, ele vai ter que realocar quando passa dessa capacidade. É que nem a gente faz em C, que a gente vai, por exemplo, receber um vetor do usuário. Mas a gente não sabe qual é o tamanho desse vetor. Então, a gente bota lá 1000, por exemplo. A ideia é essa, a gente tem uma capacidade aqui dentro. A gente também pode deletar, tá vendo? Pode deletar uma parte da string. Então, esse deletar aqui está incluindo um índice inicial e um índice final. Então, posso deletar uma parte da string inteira. Por exemplo, se eu botar aqui índice delete 03, eu vou deletar a primeira parte toda, né? O índice 0, o índice 1 e o índice 2. Vou remover esses três. Então, eu posso deletar um caractere específico. Então, eu falo, nesse índice 3 aqui, apago o caractere. Aqui é aquele que eu posso alterar a capacidade manualmente, que eu tinha falado. Né? Então, eu posso alterar aqui a capacidade mínima. Se a capacidade mínima que eu colocar aqui tiver acima da que eu estou usando atualmente, então ele vai realocar esse cara. O equals continua funcionando normalmente. Get chars é que ele vai retornar, né, nem retornar, né, ele vai colocar nesse DST aqui todos os caracteres que estão nesses caras aqui, entre o source begin e o source end. Coloca aqui dentro. O índice é a mesma coisa que tem na string, né, índice de determinado cara. Então, o que realmente importa aqui no string buffer, que a gente tem de diferente, é o append, que a gente consegue concatenar ali dentro da string, sem ter que ficar realocando ela, tendo novas strings. A gente pode deletar parte da string, também não dá para fazer na string básica. E a gente tem o insert. Então, o string buffer é basicamente uma estrutura de dados, né? A gente pode inserir uma nova string que é diferente do append, porque o append a gente está inserindo no final, está concatenando. O insert a gente pode botar no meio. Então você diz, qual índice que eu quero botar? Eu quero botar aqui nesse índice. Aí você vai colocar ali dentro. Você pode colocar ali dentro, né, basicamente qualquer tipo de objeto que você queira. É a versão de string de qualquer objeto que você queira. Então aqui tem uma string, você pode botar uma string lá dentro. Você pode botar um booleano, que ele vai escrever lá true ou false, bem naquela posição que você escolheu. Um caractere, um vetor de caracteres. Enfim, cada tipo primitivo aqui ou objeto genérico. Desde que esse objeto genérico tenha um toString, ele vai botar aqui dentro. E qualquer objeto tem um toString base, né? O toString base é só o endereço de memória dele. Então, se você não implementar um toString para o seu, quando você tentar imprimir aquele cara, e quando você tentar inserir aqui no string buffer, o que ele vai inserir vai ser o endereço de memória do seu objeto. O length também continua aqui. A gente também tem o replace aqui, que a gente pode trocar uma parte da string por outra string qualquer.
Então eu digo, ó, eu quero tirar essa substring aqui, que começa no start e termina no end, e eu quero botar essa outra string no lugar. Também posso inverter esse cara. Então, pessoal que usa Python aí, tem muitos desses métodos que tem em Python e que facilitam a vida, vão estar aqui, ou no string buffer, ou na própria string. Então, vocês têm como usar. Tem o split, tem o reverse aqui no string buffer. Vocês conseguem lidar com bastante coisa. Também consegue pegar substrings. E aqui a gente tem, em vez de só ter o ponto trim, a gente tem o ponto trim to size. Tá? O que esse cara faz eu não preciso necessariamente apagar só os espaços. Eu posso apagar tudo até um certo tamanho, basicamente. Ele vai apagando os espaços todos que ele encontra que são desnecessários até ficar ou estiver ocupando menos memória possível. É isso que a gente tem. Então, vários métodos aqui dentro. Quando vocês estiverem trabalhando com string, vocês podem usar esses caras. Então, se você não pretende usar muito append, insert, delete, esse tipo de coisa, você normalmente vai usar só uma string básica. Agora, se você tem essa pretensão, às vezes até para usar o reverse, você pode usar do string buffer. Pode até usar o string buffer de uma forma mais genérica, né? Por exemplo, eu quero pegar esse teste aqui, eu quero inverter esse cara. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso pegar aqui uma string teste reverso. E eu posso internamente, não preciso nem dar um nome para a variável. Eu posso fazer aqui um new string builder. Builder não, buffer, perdão. Passando a string que eu quero, que é, por exemplo, teste. Aí eu posso chamar aqui dentro mesmo já o meu reverse. Aí eu só tenho que transformar isso aqui numa string. Eu peguei meu teste, vou até printar para ver se está saindo direitinho, se eu não esqueci de alguma coisa importante. Aqui, ó, invertido. Então você pode usar string buffer sem nem ter que literalmente usar um novo variável, criar uma nova variável e tal. Você pode só pegar, eu preciso fazer o reverse, beleza. Vou lá, chamo, passo a string que eu quero, passo o reverse e pego a string de volta. Isso aqui não é para você ficar usando o tempo inteiro. É tipo assim, vou usar uma vez só o reverse. Beleza, eu uso. Agora, se eu vou ter que ficar fazendo muitas dessas operações que estão no string buffer, aí é mais fácil criar uma variável de fato. Alguma dúvida aqui, gente? Vocês tenham? Hein, pessoal? Eu tenho dúvida, mas não é sobre isso não. Depois eu pergunto. Beleza. Então aqui a gente tem sobre strings. Os exercícios, a gente tem exercícios de array. Eu vou pegar aqui mais uns exercícios de string também para vocês. Mas eu vou juntar com o que a gente vai ver agora, que são os arquivos e as coleções, tá? Então, coleção não precisa tratar agora. Deixa eu ver mais na frente, mas a parte de arquivos é interessante. Então, a gente pode fazer todos os exercícios que vocês estão fazendo aqui, vocês podem usar arquivos depois. Então, em vez de você pegar do usuário a entrada, você pode pegar de um arquivo, e em vez de você printar no console, você pode printar no arquivo. Então, vamos ver essa parte primeiro, que aí vocês já podem, quem tiver interesse de exercitar, já pode fazer os dois ao mesmo tempo. Até porque vai precisar para o trabalho essa parte de arquivo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse cara. Então, vamos lá. Quando a gente está pensando em coleções, a gente está falando basicamente de uma forma de juntar coisas parecidas. Então, as cartas de um baralho, um time de futebol, as músicas de uma playlist, tudo isso aqui são elementos que a gente quer normalmente colocar juntos em alguma coleção, tá? Então, em Java, a gente vai ter várias classes, várias interfaces que vão estar lidando com esses conjuntos, né? São conjuntos de objetos de um determinado tipo, só que eles vão estar lidando de uma forma um pouquinho mais dinâmica, né?
Porque senão a gente poderia simplesmente usar array. Então, por que a gente não pode usar simplesmente array? O principal motivo é o crescimento. É difícil de lidar com array quando a gente está com coisas que podem crescer indefinidamente. A gente não sabe qual é o tamanho dele. A gente não sabe se 50 é grande, um array de tamanho de 50, se ele é pouco ou se ele é muito. A gente não sabe. Então, essas coleções elas vão estar lidando com tamanhos dinâmicos. Se eu quero, por exemplo, fazer um programa que lide com músicas, a gente sabe que, né, um programa para armazenar músicas ali dentro, ou então nomes, ou então informações sobre músicas, a gente sabe que isso cresce indefinidamente. A quantidade de música que existe e que passa a existir a cada dia é cada vez maior. Então você vai precisar de uma estrutura que consiga crescer junto. Se você ficar usando array, você vai ter que ficar realocando um monte de memória toda hora. Então quem já fez estrutura de dados sabe o que a gente está falando. A gente está falando aqui de outras estruturas. A gente está falando de tabelas hash, a gente está falando de listas encadeadas, né, até arrays dinâmicos. A gente está falando desse tipo de ideia. Então, alguns desses motivos, né, que inclusive eu já falei. O tamanho do array não pode ser modificado. Então, mesmo que você esteja usando muito menos do que o array aguenta, né, então você está desperdiçando muita memória, você não tem como diminuir esse cara. Não de uma maneira eficiente. E, se você precisar usar muito mais do que ele tem, você vai ter que ficar realocando. Um array só pode ter elementos do mesmo tipo. Então, ele é mais limitado nesse sentido. Tá? A gente tem coleções que aceitam elementos de todos os tipos. E a gente também tem coleções que aceitam de um tipo só, né? Porque no final das contas o que a gente mais usa é essa ideia de usar um único tipo. Né? Então esse segundo motivo aqui não é tão forte assim. E para fazer inserção e deleção no array, não tem um jeito fácil de fazer isso. Tá? A gente vai ter que remover um pedaço e concatenar tudo. Se eu quiser inserir no meio, também não é fácil, vou ter que ficar empurrando todo mundo do array para o lado. Isso é caro, isso é demorado. Tá? Então são esses três caras aqui, principalmente o primeiro e o último. Né? Inserção e deleção é complexa e modificar o tamanho também. Então dentro do Java.util, né, a gente tem algumas estruturas de coleções. E essa estrutura é formada por algumas interfaces. Tá? Essa interface, como todas as interfaces, a gente já viu na aula passada, o que ela faz é declarar algumas operações que a sua coleção tem que implementar. Tá? Então, por exemplo, essas aqui são algumas interfaces que existem para essa parte de coleções. Então, a primeira interface é a interface Collection. Então, ela é a interface base de todas as outras coleções que estão aqui. Então, a gente vai estar lidando com set. Set significa conjunto. Então, aqui a gente está uma coleção que usa set é para lidar com duplicatas. Aqui não tem duplicatas, perdão. Um conjunto, gente, a estrutura matemática com conjunto, ela não aceita duplicatas. Então, se eu tenho lá o conjunto dos números inteiros, eu só tenho um número para cada representação. Conjunto dos números naturais, também. Então, o conjunto dos números pares. Isso tudo só é matemático, né? Poderia ter também um conjunto de pessoas numa sala. Não pode ter duas pessoas iguais. Em conjunto, a gente nunca tem duplicatas. Então, se você está querendo criar uma classe que não tenha duplicatas, você pode, por exemplo, implementar o set. O list, ele é uma coleção ordenada. Então, a ordem faz diferença. Aqui a gente pode ter elementos duplicados, mas o que realmente importa é que tem uma ordem ali dentro. Tá certo? A gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento até o final. O map, a gente vai estar associando duas coisas. A gente vai estar associando chaves e valores. Tá? E aí, no caso, os valores podem ser duplicados, mas não as chaves. Tá? É como se, a associação mais simples que a gente tem é a associação que existe no vetor, né? Que é um número, na lista também. Um número da posição associado ao valor que está ali dentro. No caso do map, não precisa ser assim. Sua chave não precisa ser um inteiro. Não precisa estar de 0 até determinado valor. Pode ser uma palavra qualquer. Então, você pode fazer um map de strings, por exemplo, onde as chaves são strings. E aí, isso é muito utilizado em Python, inclusive, né? Então, você poderia ter lá, criar um objeto aluno só com mapa. Você poderia ter uma chave nome, uma chave idade, uma chave, que mais? Matrícula.
E aí os valores vão ser as respostas para essas chaves. Então o map ele serve para isso. E o queue é uma fila, a tradução de queue é fila. Então é exatamente isso, uma coleção do tipo FIFO, né, que é uma fila bem clássica. Quem já fez estrutura de dados também sabe que estrutura é essa. Mas no final das contas é uma fila como se fosse uma fila do dia a dia, né? O primeiro que entrou, o primeiro a sair. Os últimos, quem entra depois vai entrando no final da fila sempre. E sempre o primeiro da fila que sai. Então tudo que a gente tem para lidar, a gente vai lidar primeiro com o primeiro da fila. E toda vez que a gente insere no final da fila. Então a gente remove do início e insere no final. Então esses aqui são alguns tipos de interface que a gente tem. Deixa eu pegar uma clássica então, para a gente poder brincar com esses caras. Aqui, coleções. Tá tudo sem acento. Vamos colocar aqui. Coleção teste. Esse cara ele pode implementar qualquer uma daquelas interfaces. Por exemplo, collection. Aqui você pode ver que a gente continua naquela ideia, né, de classe genérica. Todos esses caras são genéricos. Então isso também vale para a interface. Essa interface genérica em que lá dentro eu vou estar lidando com objects, mas eu posso escolher fazer uma coleção de alguma coisa específica. E olha só quantos métodos abstratos eu tenho aqui dentro, né? Esse aqui é um caso que não é tão simples quanto o normal que a gente está acostumado. Então a gente tem várias transformações aqui dentro que a gente vai falar daqui a pouco. Fato é que a gente tem esse cara. Se eu quiser, em vez do collection, botar um outro, um set, por exemplo, não vai ser muito diferente, né? Porque o set ele implementa, ele é hierarquicamente subclasse do collection. Então você vai ver que vai ter muitas coisas aqui também. Vai ter algumas coisinhas diferentes. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nesses caras. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? A classe collection, a interface collection, perdão, ela tem algumas operações que estão lidando com volume. Então, operações que a gente vai realizar com toda a coleção, não só com um elemento dessa coleção. Então, por exemplo, a gente pode adicionar, que é uma coisa simples. A gente também pode limpar, que seria zerar ela. A gente também pode comparar todos os objetos. Tá? Então, ele está lidando com várias coisas ao mesmo tempo, né? Operações de volume quer dizer que são operações que trabalham com uma quantidade grande de coisas ao mesmo tempo. Então, se você está trabalhando com essa classe, a gente vai ter dois construtores que você precisa criar. É obrigatório ali para usar essa interface. Um construtor vazio, ok, né? Simples. A única coisa que ele faz é criar um objeto daquela coleção vazio. E um construtor com um argumento só do tipo collection. Então, um construtor que aceita uma coleção. Qualquer coleção que você crie, tem que ter um construtor que aceita uma coleção como entrada. O que ele vai fazer é criar uma nova coleção do tipo que você está fazendo, a partir daqueles elementos que estão nessa outra coleção. Então, esses dois construtores são padrões, tá? A gente já tem uma outra classe, né, diferente da collection. Perdão, a gente tem uma classe collections, que é diferente da interface collection, que ela está ali só fazer alguns métodos estáticos. Então, são métodos que não dependem de classe. Essa classe aqui ela só tem métodos estáticos. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Vou botar uma main aqui dentro mesmo. É que o objetivo é só mostrar algumas coisas. Então, collections, ponto. Então, aqui a gente tem vários métodos que também ele permite a gente usar, né? Esses três caras aqui nem são métodos, esses caras são constantes, tá? Então, são constantes para representar, ó.
Empty list quer dizer que a lista está vazia. Empty map quer dizer que o mapa está vazio. E empty set quer dizer que o conjunto está vazio, né? Então, apesar daquela interface collection ser a superclasse de set, de list e de map, ele sabe, essa classe collections aqui, ela sabe dessa existência, então ele já tem algumas constantes aqui preparadas para uso lá dentro. Aí aqui dentro a gente tem várias coisas que são um pouquinho mais complexas do que o normal, né? Quando a gente está comparando com os que a gente viu até agora. Então, por exemplo, a gente pode adicionar todos os elementos de uma coleção a outra, né, que seria uma união de coleções. Aí a gente pode fazer uma busca binária. Olha só. E nesse caso, a gente vai ter que passar um objeto da classe comparable, da interface comparable, tá vendo? Porque senão a gente não vai ter como comparar os dois. Por isso que precisa daquela interface. A gente pode fazer uma busca binária. Muita coisa, a gente vai falar só de uns mais simples aqui para a gente não ficar ampliando muito. Copiar, a gente pode copiar um para o outro. Disjoint, aqui a gente está perguntando se duas coleções diferentes são completamente disjuntas, ou seja, não tem nenhum elemento em comum. Aí vai retornar true ou false. Esses casos aqui são um pouquinho mais complexos, então eu vou pular. Eu posso enumerar todo mundo. Eu posso criar um novo objeto da classe enumeration. Então é uma classe que você consegue enumerar, né, de 1 até o final, de 0 até o final menos 1, tá? Uma versão daquela coleção que seja desse tipo, né? Por exemplo, a lista é ordenada, mas um conjunto não necessariamente é ordenado. Então, você poderia, se você quisesse colocar números para aquele cara, você poderia usar esse cara, o enumeration. Então pega um conjunto, joga o enumeration nele e agora você tem um conjunto ordenado. Fill, você pode completar aquele objeto daquela classe com um determinado objeto específico. Você pode repetir o objeto várias vezes. Frequência, né? Quantas vezes um determinado objeto aparece dentro daquela coleção. Eu passo uma sublista, uma lista menor do que a lista maior, e eu vejo se essa lista menor existe dentro daquela outra lista, né? E em que posição que ela está. É o equivalente ao que a gente viu no string builder ali, no string buffer, quer dizer, com substring, né? Eu te passo uma stringzinha pequena e eu te pergunto se está lá dentro. E se está lá dentro, em qual posição que ele está, né? Por exemplo, o teste, né? Se eu perguntasse onde fica a substring ES, ele vai me retornar 1, que é o índice do início daquela substring. Mesma coisa por outro lado, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o último índice. Max, ele vai olhar toda a coleção e me retornar o maior elemento que tem naquela coleção. Mesma coisa para o min. Reverse, posso inverter a ordem tudo de uma lista. Posso trocar todos. Então eu pego um valor antigo, eu vou trocar todos eles por um outro valor. Então, por exemplo, supondo que fosse uma string, né? Então, teste, eu poderia trocar todos os as por as, se eu quisesse. Fica tasta. Né? Que a gente pode fazer isso com elementos genéricos. Rotacional, eu posso empurrar para a direita, né? Todo mundo. E rodar para o início tudo, como se fosse uma lista circular. Tem muitas coisas que a gente pode fazer com esses caras. Sorte, então esse cara é o cara que a gente pode ordenar. A gente tem uma lista que quer ordenar ela, a gente consegue ordenar por aqui, né? É isso. Então a gente tem vários métodos aqui que são interessantes para lidar com coleções. No final dessa aula a gente vai ver que coleções que a gente usa mais, tá? As mais comuns. Então você não precisa se preocupar com isso tudo. Eu estou só dizendo, eu estou basicamente falando para vocês terem uma ideia do quão abrangente que é a quantidade de coisas que essas coleções fazem, que essas classes fazem. Então tem muita coisa que você não precisa implementar quando você estiver fazendo um programa. Muitas coisas já estão prontas. É interessante você saber onde que você pode procurar essas coisas. Então, estou pensando em fazer alguma coisa específica. Putz, será que já não tem alguma coisa que faça isso? Aí você vai saber qual classe que você tem que procurar para ver se já tem. Então, por exemplo, collections, você está lidando com coleções, né? String builder, string buffer, se você estiver lidando com strings, e por aí vai, tá?
Aí se não achar lá, aí beleza, você vai ter que fazer. Então os métodos dessa classe, de muitas outras classes também, acabam por ter a possibilidade de lançar essa exceção aqui, null pointer exception. Então se você passa objetos ou classes nulos para esses métodos, ou seja, vazios, né, sem você ter instanciado nada ali, é provável que dê null pointer exception. Você tem que estar sempre tomando cuidado com isso, cara. Quando você está lidando com referências assim mais complexas, isso aqui volta e meia acaba aparecendo. Então uma lista, tá, que também faz parte de uma collection, ela é ordenada como estava naquela tabelinha. Então assim como a gente faz com os arrays, as listas vão ter aquele mesmo índice que a gente tem no array, então vai ter o índice 0, o índice 1 até o índice n-1, tá? Vai mudar a forma de acesso, mas para gente como desenvolvedor, a gente pede do mesmo jeito. Não é muito diferente. Então se eu quero criar uma lista de um determinado elemento, vou criar lá lista tal, e se eu quiser acessar o elemento na posição 0, vou botar a lista, aí que normalmente usa o método get, né? Então get 0, o get index 0, por aí vai. E essa própria lista, obviamente, vai ter seus próprios métodos, não só os métodos da class collection, para a gente lidar com esses elementos lá dentro, usando o índice, né? Já que a class collection genérica não necessariamente você tem índice. Então a list vai acrescentar alguns métodos para lidar com esses índices. E as duas classes, essas classes são as mais importantes que a gente tem. São as duas classes que implementam essa list e são as mais famosas, são a ArrayList e a LinkedList. Então, quando vocês estiverem pensando em usar coleções, 90% dos casos vocês vão estar usando um desses dois. Então, os dois são simples implementações dessa interface list, tá? Sendo que o ArrayList implementa essa list com arrays e a LinkedList implementa essa list com as listas encadeadas. Qual a diferença entre os dois? Só isso, só a forma de implementação interna. Os métodos que tem são os mesmos, a forma de instanciação é muito parecida, são basicamente a mesma coisa. Só que internamente vai funcionar diferente. Então a gente sabe que acessar um elemento de um array list é muito mais rápido do que acessar um elemento qualquer, né, de uma linked list. Então, por exemplo, se o nosso array tem tamanho 50 e eu quero acessar a posição 25, o array list vai ser muito mais rápido, porque a gente está usando um array. Uma lista encadeada, para a gente acessar um elemento que está no meio, a gente vai ter que percorrer a lista toda, do início até o 25. Então, o array vai ter custo 1, né? Eu vou falar índice 25, toma. Linked list vai ter custo 25, porque eu vou ter que olhar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, até o 25. Agora, se você vai precisar fazer muita inserção, muita deleção, você vai ter que ficar aumentando e diminuindo muito o tamanho dessa lista sua, linked list vai funcionar bem melhor. Porque o array você vai ter que ficar realocando ou vai ficar desperdiçando memória toda vez que você está inserindo e deletando dentro dele. Então vai depender do seu uso, né? Por exemplo, se você está querendo usar como se fosse uma pilha, né, que você vai só inserir de um lado e depois pegar desse mesmo lado, então você sempre insere no final e depois remove do final, o linked list é muito melhor do que um array list. Agora, se você vai ficar acessando muito no meio do caminho, vai ficar percorrendo, vai ter que ordenar, aí o array list vai ser melhor, tá? Então é só você ficar ciente nisso. Quando você está fazendo um programa que não tem muito problema de otimização, não um programa pequeno, aí tanto faz a sua escolha. Mas quando você está fazendo um programa mais complexo, e aí dependendo do computador, isso pode ser custoso, aí idealmente você vai ter que escolher essas coisas bem. Beleza, gente? Diferença entre ArrayList e LinkedList, todo mundo pegou? E aí, minha gente, fala comigo. Beleza, professor. Rapidinho. Pode falar. Você vai postar a prova. Vai postar essa aula hoje mesmo? Isso. Logo depois que acaba eu posto. Beleza, perfeito.
Show. Então, beleza. Normalmente são esses caras que a gente vai estar usando. Então, tudo isso que eu estou falando é mais para vocês terem conhecimento geral sobre o assunto, tá? Em volta do assunto. Na prática mesmo, esses caras que são os mais importantes. O ArrayList e o Linked List. Então, vou até fazer uns exemplos aqui com vocês daqui a pouco. Então, vamos fazer agora, porque agora a gente vai pular para arquivos. Vamos dar uma olhada nesses dois caras. Então, primeiro, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros. Vou criar um aleatório só para vocês verem o que tem lá dentro. ArrayList. Hash array. One new ArrayList. Não é assim que você faz com esses caras, porque esses caras aqui eles são genéricos. Então, se você fizer dessa forma aqui, você vai estar criando um ArrayList de objetos. Você pode criar um ArrayList de algum tipo específico. Por exemplo, eu poderia fazer um ArrayList de string. É assim que você declara nesse caso, tá? Porque o ArrayList, assim como qualquer lista, ele é do tipo genérico. Ele é um tipo genérico. Você pode criar um ArrayList de um tipo específico, né? String. Acho que ele não aceita tipos primitivos, né? Tem que ser objeto. Então, se você quisesse de inteiros, teria que ser o integer assim. Se você quisesse char, teria que ser assim. Não tem isso, não? Vou confundir. Char não tem, mas o double tem. Então, aqui a gente está sempre lidando com referências. Se você não botar nada, ele é do tipo object. Então, ele é qualquer objeto. Aí, ali dentro, você só vai ter as operações que são comuns a todos os objetos. Então, deixa eu botar string só para a gente poder ter alguma base para trabalhar com esse cara. Então, o que a gente pode fazer com a ArrayList? Tem um monte de método aqui, mas os mais importantes são a adição. Então, você pode adicionar elementos ali dentro. Você pode notar que ele está falando para adicionar uma string, tá vendo? Porque foi a classe que eu escolhi aqui em cima. Se eu colocasse inteiro, quando eu viesse para cá, ele ia apresentar o inteiro, tá vendo? Se eu não colocar nada, ele vai apresentar um objeto. É isso que as classes genéricas fazem. Vou adicionar nesse ArrayList o que está no elemento ali. Eu posso adicionar all, se eu tiver uma outra coleção, outro ArrayList, outra linked list, eu quiser colocar todo mundo de lá para cá. Eu posso clonar, criar um objeto igualzinho, só que sendo um outro elemento. Porque aqui a gente está lidando com ponteiros, né? Internamente, mas são ponteiros. Então, se eu simplesmente fizer criar uma nova ArrayList e falar que ela é igual a essa, vou estar só apontando para o mesmo lugar. Se eu quiser criar um novo ArrayList com todos os elementos, todos os mesmos elementos, eu tenho que clonar esse cara. Contém, né, para saber se tem um determinado objeto lá dentro, se é a mesma coisa que tem na string, por exemplo. Get. Então, se eu quero pegar um elemento que está numa determinada posição, eu uso get. E aí, nesse caso aqui, se a gente quiser pegar muito get no meio do caminho, o ArrayList vai ser bem melhor do que o linked list. Agora, se eu ficar sempre usando get no primeiro, no último elemento, aí o linked list é tão bom quanto. Fazer uma busca lá dentro. Achar o índice de um determinado objeto. Perguntar se está vazio. Vai me tornar true ou false. O último índice do objeto. Também tem nas outras coleções todas, né? Até no ArrayList tem. Perdão, até no Array tem. Remover. Eu posso remover um determinado elemento que está ali dentro. Eu posso remover pelo índice também. Esse remove object, aqui eu estou passando o objeto que eu quero remover. Agora, o índice, eu posso simplesmente falar, eu quero que remover o primeiro elemento. Eu posso setar um cara. Então, tem um determinado elemento em determinado índice, eu quero alterar ele por outro elemento. Posso fazer isso. Aqui a gente não usa o ponto length mais, né, para dizer qual é o tamanho. Aqui a gente usa o ponto size para dizer qual é o tamanho. Então a gente vai. Aí você também pode ordenar, só que aqui a gente vai ter que usar o comparador, né? E é um pouco mais complicado de mexer.
Sublista. Eu posso gerar uma sublista, um subarray list, basicamente, de determinado índice a determinado índice. Eu posso transformar esse cara em array. Tanto um array de objetos, quanto um array daquele tipo específico. Né, que seria a string, por exemplo. Mesma coisa que o trim to size. Eu posso tirar o que está de excesso até um determinado tamanho. Então, isso aqui é o que a gente tem de mais importante. Principalmente o insere, o add, o remove, o set, que é o altera, e o size. Então, esses são os que a gente mais usa. Além da busca, né, que é o index of, o índice. Isso é basicamente uma estrutura de dados. Estrutura de dados a gente tem sempre essas coisas todas lidando. A gente tem busca, inserção, remoção, alteração e construção. Esses são os elementos básicos de uma estrutura de dados. A construção é quando a gente pega uma estrutura do zero, a gente pega uma outra estrutura e transforma nessa nova estrutura, que é exatamente o que a gente tem aqui no... já até esqueci que estava aqui. No add all aqui. A gente adiciona tudo de uma determinada coleção. Então pode ser o add all, e aí eu suponho que já tem uma lista existente, ou eu posso fazer aqui baixando, tinha um aqui já. É uma impressão minha, eu acho. É aquele mesmo. É o add all mesmo. Esse aqui. A gente vai adicionar tudo que tem na coleção na nossa. Então, todos os elementos básicos que a gente tem numa estrutura de dados, a gente consegue aqui. Tá, tô lendo de um arquivo, não sei qual é o tamanho do arquivo. Tô lendo vários alunos dentro de um arquivo, pode ter lá, sei lá quantos milhões de linhas lá. Beleza. Ou eu crio um array, eu conto todas as linhas e eu crio um array, ou eu só vou adicionando aqui no array list. Então, para a gente, como programador, facilita a vida, né? Em outras situações, a gente vai ter que ficar adicionando e retirando coisas mesmo. Isso é normal. Tem muitas situações que isso acontece. Tem muitos algoritmos que a gente precisa criar filas, precisa criar pilhas, precisa de estruturas que vão ficar variando de tamanho. Então, a gente vai ter que usar esses caras. Beleza? Então, por exemplo, vamos fazer aqui um caso em que eu quero pegar do usuário que ele passe nomes de alunos enquanto ele quiser. Né? Eu vou parar quando ele escrever fim, por exemplo. Então, vamos lá. Scanner, teclado, igual a new scanner, system.in. Aí aqui dentro eu vou pegar o que o usuário fala, né? Vou mandar aqui, ó. Escreva o nome. Faça um aluno. Next. Next line, né? Supor que seja um nome completo. Aqui dentro eu vou fazer só um if, né? Para saber se o usuário não quer parar. Então, if, entrada. Aí aqui a gente vai estar usando já o método equals, né? Equals. Ignore case, com fim. A gente dá um break. Se não for o fim, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu array list aqui, agora eu vou dar um nome decente para ele, né? Alunos, simples assim. Vou fazer um alunos, ponto, add, entrada. E eu não preciso me preocupar com o tamanho que isso aqui vai ser quanto o usuário estiver passando. Que seja. Vamos rodar esse cara. Então vamos lá. Alberto,
Da Silva. Nathalie Souza. Carlos Anóbrega. Joaquina Palmares. Enfim. Beleza, peguei esses vários casos e fui colocando. Não precisa preocupar com o tamanho. Ele vai botando. Depois, se eu quiser printar na tela, por exemplo, posso fazer aqui embaixo. Ó, e indo de 0 até alunos ponto size. A gente está lidando com essas coleções. A gente está sempre mexendo com size, não length. Aí eu vou botar aqui, ó, um salt. Alunos.get. E já printar na tela. Então vou prender todos esses ótimos nomes aqui. Deixa eu guardar eles. Vamos lá, vamos rodar de novo. Vou colocar tudo logo. Então, na teoria, já foi esses caras todos aqui. Vou dar um fim e vamos ver que ele printa para mim. Olha só, tá aqui todo mundo. Só deu um problema no ó, com acento aqui, né? Na entrada ele não aceitou esse acento. E aí, vocês trabalham normalmente. Ah, peguei todo mundo, agora já sei qual é o tamanho, beleza. Quero transformar no vetor para ficar mais fácil de trabalhar, trabalho melhor com vetor. Não vou mais ter que ficar alterando o tamanho aqui, por exemplo. Então posso criar aqui um string. É um vetor de strings, né? Alunos. Esse cara aqui a gente bota AL, né? De ArrayList. Esse cara igual a alunos. Ponto. Array. Tem que transformar em string. A gente pode lidar normalmente. Ao invés de você fazer um array gigantesco, ainda correr o risco desse gigantesco não ser gigantesco o suficiente, você pode usar um cara desse tipo e fazer. Para esse caso específico aqui, que a gente, do jeito que está escrito, né, que a gente vai estar usando só para ficar colocando mais, mais e mais, e aí no final a gente está transformando num array, é melhor você usar um linked list. Por quê? Porque você vai estar aumentando indefinidamente. Você não vai estar acessando a galera que está no meio. Então, nesse caso, o linked list seria melhor do que o array list. Você usa do mesmo jeito os dois, então você não precisa se preocupar como é que funciona ali, como é que é o... como é que tá escrito no meio do caminho. Eles são a mesma coisa. Tá vendo? Tudo que funciona um, funciona no outro. Porque esses métodos todos são da interface list. Como os dois implementam, funciona igual para os dois. Você só vai escolher um ou outro dependendo das operações que você está fazendo mais. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, professor, pode seguir. Então, tranquilo. Para finalizar, então, agora a gente vai falar de arquivos em Java.
Para a gente brincar com arquivos, o que realmente importa para a gente é ler arquivos e escrever em arquivos. Então, essas duas coisas. Então vamos ver como é que a gente pode fazer os dois em Java. Tem várias formas de se fazer isso, várias formas diferentes. A gente vai trabalhar só com algumas bem básicas. Tá? Para a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa com arquivos de texto. Tem também várias formas para a gente lidar com arquivos binários. Mas esses aí são um pouco mais complexos e não vale tanto a pena a gente aprofundar aqui. Então, vamos falar de arquivos agora. E o motivo para a gente falar de arquivos é muito conhecido, né? A gente sabe muito bem disso, vocês já viram isso em outras disciplinas, que a gente precisa armazenar permanentemente alguns dados, né? O que fica na memória principal você perde porque a memória principal é volátil. Assim que você desligar o computador, acabou o que estava ali dentro. Então, para evitar que a gente perca esses caras, a gente vai ter que usar arquivos. Então, a gente tem vários pacotes diferentes em Java para lidar com esses caras. Vamos trabalhar com os mais básicos, principalmente aqueles que a gente já viu, né? Porque um deles a gente já viu. Então, o pacote de Java que lida com não só arquivos, mas no geral, né, com entrada e saída, é o java.io. Então, a maior parte das coisas que a gente viu até agora estão no java.util, né? São utilitários. Aqui a gente está falando do java.io, porque é de entrada e saída, né? In and out. E tudo em Java a gente costuma estar lidando com fluxos, ou o inglês, né, que a gente vai ver mais, são as strings. Então, o fluxo ele é basicamente um local onde a gente tem dados que a gente quer transferir para um outro local que quer receber dados. Então, a gente vai ter esse fluxo de dados sendo transmitidos. Então, o system.in do scanner é um tipo de fluxo de dados. É um fluxo de dados do console para o programa. Tá? Então, tudo no Java é sempre nesse esquema de string, de fluxo. Então, o fluxo de dados aqui, nesse caso, para a gente, a fonte vai ser um arquivo e o destino vai ser o nosso programa, isso na leitura. E na escrita, a origem vai ser nosso programa e o destino vai ser o arquivo. Então, com essa ideia do fluxo das streams, tudo fica em classes mais abrangentes. O Java esconde da gente todos os detalhes para lidar com essas coisas, né? Principalmente com o sistema operacional. Até porque o Java ele roda em cima de uma máquina virtual do Java, né? Essa máquina virtual que vai estar lidando com os específicos de cada sistema. Então, essa nossa linguagem, o Java, ela vai estar enxergando cada arquivo como basicamente um fluxo de bits. Então, um monte de bits conectado. E aí, quem vai dar significado para esses bits, ou para essa sequência de bits, é a gente, com a forma que a gente decide ler ou escrever nele. Então, como a gente só vai trabalhar com textos aqui, a gente nem vai olhar para bits, a gente vai estar olhando para bytes. E cada byte vai ser um caractere, ou então cada conjuntinho de bytes vai ser um caractere. Então, vamos olhar para esses pacotes para ver quais são interessantes para a gente. O primeiro deles, para lidar com arquivos, é o pacote file. File significa arquivo em inglês. Então, é ele que vai estar com todos os recursos que a gente precisa para recuperar informações dos arquivos, né, e dos diretórios. Então, para acessar, vou passar lá, vou criar um novo arquivo com o nome do novo file, objeto do tipo file, com o nome do arquivo que eu quero acessar, tanto para escrever quanto para ler. E aí ele vai encontrar esse cara ou não, dependendo se ele existe ou não, se ele é acessável ou não. Então, essa classe file é basicamente a representação dos nomes dos arquivos. Então, a gente vai criar o file só para a gente ter no nosso programa uma representação daquele arquivo. Então, o arquivo existe no nosso computador, está lá, fora. Quando eu crio lá um novo objeto da classe file com o nome daquele arquivo, agora eu tenho uma versão, um modelo daquele arquivo aqui dentro do meu programa. E aí eu posso trabalhar com esse arquivo, com esse objeto da classe file. Então, é bem parecido com o que tem em outras linguagens também, né? O próprio C, ele vai ter lá o file, que é um ponteiro para um arquivo. Aqui a ideia é parecida. A diferença é que em C a gente tem essa estrutura file, e a gente fazia basicamente tudo com ela, né? A gente tem algumas funções que usava esse cara. Aqui a gente vai ter uma classe que vai receber um objeto dessa classe file. E aí sim vai estar usando ele de alguma forma. Então, cada sistema operacional vai estar lidando com arquivos de um jeito diferente, né? Um exemplo clássico disso é que no Linux a gente vai estar usando barra para separar diretório de arquivo, e no Windows a gente usa contrabarra.
Então essas diferenças elas podem atrapalhar. Aqui essa visão de estrutura do Java vai estar tirando esse problema da mão do usuário. Então ele só vai ter que passar para essa classe file o nome do arquivo, e aí de acordo com o seu sistema operacional ele vai transformar isso num modelo que a gente pode usar. Então aqui a gente tem vários métodos dentro dessa classe file, tá? Esses métodos são os seguintes: can read, can write, delete, delete on exit. Então aqui são normalmente coisas que você pode fazer com o arquivo em si, sem abrir ele, sem mexer com ele internamente. Porque mexer com ele internamente, ler, escrever, isso aí a gente tem que fazer com outra classe. Então essa classe file você está lidando com o próprio arquivo em si. Então, por exemplo, can read, ele vai dizer para a gente se dá para ler ou não aquele arquivo. Ou seja, se os metadados permitem que eu leia aquele arquivo. O can write, mesma coisa, só que para escrever. Ele vai olhar no metadado do arquivo e perguntar, ó, dá para eu, esse programa aqui, escrever nesse arquivo? Vai retornar verdadeiro ou falso. Já o delete, ele é para você apagar diretamente o diretório. Então, se você quiser apagar um arquivo, você pode apagar usando o delete aqui. Você não vai precisar abrir ele, então você só apaga. Ele vai retornar verdadeiro ou falso se ele conseguiu ou não. O delete on exit é para você basicamente estar lidando com um arquivo temporário. Se você está criando um arquivo, então, quando você terminar, você coloca esse delete on exit, ele vai deletar quando acabar de usar o programa. Só que você também pode fazer isso com um arquivo que já existe. Então, você abre um arquivo que já existe aqui, você cria, né, um objeto file com esse arquivo, e depois você pode botar o delete on exit, que vai deletar ele quando acabar. O exists é só para testar se aquele arquivo existe. Então, você cria um objeto da classe file, você pode usar o exists para saber se ele existe de fato ou não. E aí você evita o problema de soltar uma exceção de arquivo não encontrado. Se já testa logo, beleza, se o arquivo está ali, show. Se não tiver, aí já avisa para o usuário. Get absolute path. Então, você passou para o cara, né, o nome do arquivo, você pode passar o nome relativo. Então, por exemplo, se eu estou aqui no desktop, meu programa está rodando no desktop, eu posso passar o nome desse arquivo aqui como lerarquivo.c. Esse é o nome relativo dele. Então, se eu aplicar aquela função lá, cadê? Aqui. Get absolute path, ele vai me retornar o nome inteiro daquele arquivo desde o início, desde a raiz. Então, vai ser c, usuários, Gabriel, desktop, lerarquivo.c. Entendeu? Então, get free space é a quantidade de bytes não alocados lá dentro daquele diretório. Pegar o nome do arquivo. Então, você escreveu o arquivo, então você pode ter pego o nome do arquivo de outro local e você quer saber que nome é esse. Você pode pegar de volta. Get parent, esse cara aqui vai retornar o diretório pai daquele arquivo. Então, você pode trabalhar com o sistema de arquivos do Windows, do Linux, enfim, só nesse arquivo file. Aqui perguntando se esse nome que você tem lá, né, esse objeto que você tem do tipo file, se ele é um arquivo ou se ele é um diretório. Então, ele vai retornar true se for um arquivo, vai retornar false se for um diretório. Então, essa classe file é só para a gente lidar com arquivos. Vamos nessa, então. Aqui eu vou colocar um arquivo lá dentro para a gente poder brincar. Aqui não, vamos vir aqui do zero mesmo. Vou botar uma main aqui dentro também. No caso, você ia pegar um arquivo para botar ali, você poderia pegar a imagem? Pode, imagem é arquivo. Beleza. Só que uma imagem ela é um arquivo binário. E a gente vai trabalhar aqui com arquivo de texto. Arquivo binário se lida de um jeito diferente. Mas um arquivo, uma imagem, vamos botar aí um JPEG, por exemplo, tem toda uma estrutura interna. Se você souber, você pode fazer um programa para lidar com aquela estrutura interna. Beleza. No final das contas, é só um monte de RGB que está ali dentro. Né? Um para cada pixel da imagem. No caso, uma matriz? Isso, uma matriz. Só que tem outras coisas também, né? Cada formato, JPEG, GIF, PNG, cada um deles tem uma
algumas coisas específicas internamente. Aí você vai ter que estudar por fora, né? Ah, eu quero trabalhar com JPEG, quero editar JPEG na mão aqui, do zero. Aí você vai ter que dar uma estudada em como é que funciona internamente o JPEG. No final das contas é isso. É um RGB para cada pixel. Mas, por exemplo, o JPEG não tem transparente, né? Então ele não vai ter o alfa lá, que é um objeto a mais. Já no PNG tem transparente. Então você vai ter, além do RGB, você vai ter um alfa dizendo quão transparente é um determinado pixel. O GIF já vai ter várias imagens uma atrás da outra. Ainda vai estar dizendo a velocidade que eles vão estar sendo passados. Então, cada formato vai ter várias coisas ali dentro. Beleza. Mas no final das contas é um arquivo. Tanto que eu posso chegar aqui, tem essa imagem aqui, que eu usei mais cedo, eu posso abrir com o Notepad. Você vê que é um monte de coisas aleatórias porque é binário. Entendeu? Não são letras aqui dentro. Aí o meu arquivo de texto, o meu editor de texto, ele tenta transformar em letras. Ele pega os bytes lá e vai transformando em letra. Aí não faz sentido nenhum. Só faz sentido para quem tem o conhecimento interno daqui. Certo? Certo. Então quem tiver interesse, só dá uma buscada. Senão não vai ser muito difícil de achar, não. Beleza. Essa é a classe file, uma das classes que a gente vai precisar para lidar com isso. Inclusive essa tabela que está no livro de vocês. Eu peguei de lá diretamente. Para a gente ler e escrever em arquivos, a gente tem essas classes aqui. O scanner que vocês já conhecem para ler. Então vamos brincar com o scanner primeiro. Vou chegar aqui e criar um novo arquivo. Então file arquivo. Botar arquivo leitura. Para a gente ler. Igual a new file. E aqui dentro eu vou botar o nome desse cara. Vou chamar de arquivo 1.txt. Então eu já posso usar todos aqueles caras lá que a gente viu, né? Então arquivo leitura. Eu posso perguntar se ele existe. Rodar, ele tem que responder não, né? Que não existe. Falso, não existe. Beleza? Então posso chegar lá dentro desse cara aqui. Se não me engano é aqui mesmo que eu tenho que criar. Deixa eu criar aqui um novo. É bom, vamos manualmente lá que é mais rápido. PO. O arquivo. É um que eu botei? Arquivo 1.txt. Vamos ver se é esse local mesmo que tinha que estar. True. Tá vendo? Então é ali que a gente coloca para lidar com o arquivo. Ah, mas eu quero pegar de outro lugar. Não tem problema. Só você botar o caminho completo dele aqui que você consegue usar. Isso aí não é problemático. Então vamos pegar um cara aqui que esteja vamos pegar o PNG aqui. O sentido do ponto PNG. Então vou ter que pegar todo o caminho dele. Em Java, o que a gente vai fazer aqui dentro é botar barra. A gente lê dessa forma aqui, ó. É C dois pontos, barra barra, users, barra barra. E aqui pode dar problema porque eu não lembro como é que tá escrito esse nome, que eu fiz uma bagunça quando eu estava criando. Entre aspas, ele tá certo. Ele tem um traço, é isso que eu falei. Eu fiz uma bagunça quando eu estava criando o nome do computador e ficou assim. Aí eu deixei assim, agora não sei se tem espaço, não tem. Tem aquele troço ali. Se der problema aí, eu pego de outro lugar. Entendi nada. Entendi nada. Como você estava criando o computador e. Enfim. Não, quando eu estava instalando o Windows, eu criei um nome assim, com esse carinha aqui sem querer. Ah, tá, entendi. Aí eu fiquei com preguiça de tirar, tá aí. Agora vamos ver se vai dar erro. Se der erro, a gente dá outro jeito. Tem acento, né?
Vamos ver se esse cara existe, se eu acertei o jeito de chegar lá. Errei. Deixa eu tentar vir por aqui e copiar para lá. Ah, não tem espaço. Ah, não tem espaço, viu? Vou tentar agora. Show. Tá vendo? Achou o cara. Então esse cara tá lá. Se eu quiser ler esse cara, como é que eu vou fazer então? É muito tranquilo. A gente vai criar um scanner. Scanner que a gente já conhece. Esse aqui não é mais teclado. Esse aqui é leitor, arquivo. Igual a new scanner. E dentro a gente bota o nosso arquivo leitura. Quando eu tento abrir um arquivo desses, por mais que eu tenha testado antes aqui, né, no caso eu só olhei se funcionava, ele pode gerar um arquivo não encontrado. Então eu tenho que tratar essa exceção, tá? Arquivo a gente vai ter que tratar muita exceção, porque sempre pode dar esses problemas aqui. Além do file not found, ainda tem outros problemas de entrada e saída que podem ser gerados. Vamos printar aqui na tela. Então tá aqui nosso scanner, leitor de arquivo. Eu posso agora chegar aqui dentro e botar. Vamos ler esse cara. Vamos printar na tela. Leitor. Next. Next line, né? Porque vai ser bagunça mesmo. Vamos botar uma linha grande. Nesse caso aqui é um arquivo binário, né? É loucura o que vai vir. Ele sequer encontrou uma linha lá dentro, porque é binário. Então vamos voltar para o original, vamos olhar para o nosso arquivo .1 aqui. Arquivo 1.txt. Vou colocar alguma coisa lá dentro. Vou botar aqui. Olá Mundo, famoso Olá Mundo dos arquivos aqui. Vamos ver se vai dar para ler. Olá Mundo dos arquivos. Simples assim, a gente leu a linha. A gente está lendo como se tivesse um usuário escrevendo, porque a gente está usando a mesma classe e os mesmos métodos. Tá? É igualzinho. Tudo que funcionaria no console vai funcionar aqui dentro. Quando você pula a linha, tudo vai estar aqui. Se eu botar aqui números assim, ó, perdidos, posso pegar esses caras com inteiro. Por exemplo, next int. Opa, rodou outra coisa. Pegou o primeiro cara, tá vendo? Uma coisinha legal que a gente tem no scanner é esse hasNext aqui. Enquanto tiver um próximo, vamos fazendo. Então, nesse cara aqui, eu vou printar na tela todos os inteiros que aparecerem lá dentro. Então, 1, 2, 3, 4. 402 é o último. Vamos rodar. Tá lá, bonitinho. Então, a leitura de arquivo é a mesma coisa que a gente faz para uma leitura comum. A leitura que a gente vê
é que a gente faz com o teclado. A única diferença é que agora a gente precisa de um arquivo antes. E que, por ser arquivo, a gente pode gerar o caso de não ter um arquivo. Tranquilo? Tem um exemplo de leitor de arquivo. Vamos agora para escrita. A escrita a gente não usa scanner mais. A gente vai usar o FileWriter e o PrintWriter. A gente tem esses dois caras para fazer isso. O FileWriter, deixa eu apagar esses caras todos aqui. A gente vai continuar tendo um arquivo aqui, new file, tá? E aqui dentro a gente vai estar usando o objeto para a classe FileWriter. Vai simplesmente pegar aqui e botar o arquivo que a gente quer escrever. Esse cara pode dar, além do... Ué, arremessei sem querer. Adicionar o catch. Então, além do file not found, ele pode dar o IO exception. Ou seja, ele tentou escrever, mas não conseguiu. Não pode dar esse cara. Então, não foi possível criar file. Esse FW, o que a gente pode fazer? Escrever, dar append, a gente pode colocar várias coisas lá dentro. Só que ele é bem mais simples, tá vendo? Tudo que ele pode fazer aqui é escrever. A gente escreve, quando a gente escreve, a gente sobrepõe o que já estava no arquivo, e quando a gente dá append, a gente coloca no final do arquivo o que tinha lá. Então, deixa eu tentar botar algum exemplo aqui, para ver se ele funciona. FileWriter, ele vive dando problema. Então, vamos escrever aqui uma string. Teste FileWriter. E aqui nesse caso, eu vou botar no arquivo 2. Não existe ainda, vamos ver o que acontece. Não deu erro nenhum. Vamos lá no arquivo para ver. Olha só, arquivo 2 aqui. Mas não tem nada escrito dentro. A questão do uso de arquivos, para ver se você escreve um arquivo, se o arquivo não existe, ele cria o arquivo para você escrever. Já para ler não dá para fazer isso, né? A leitura, deixa eu ver se ele reclama aqui. Nem reclama. Então, se o arquivo não existe, você tenta escrever, ele escreve, ele cria um novo arquivo e escreve. Ele só vai dar problema de não encontrar arquivo se você estiver tentando ler ele. Tá? Outra coisa, os arquivos a gente tem que fechar no final. Isso idealmente a gente tem que fazer. Tá? Vamos chegar aqui no final. A gente vai usar o final daquele cat que eu tinha falado para vocês, né, um tempo atrás, a gente nunca usou. Aqui a gente vai usar. No final a gente tem que fechar o FileWriter. Ponto close. Tem que botar do lado de fora aqui, senão não tem como fazer isso. Ponto close. Isso só dá para fazer isso se ele não for null, né? Então fica feio, gente, isso aqui, mas é isso aí mesmo. Faz parte. Para evitar esse cara aqui, o que eu posso fazer também é botar aqui, ó, if fw not equals null. Então, se ele for diferente de null, eu fecho ele. Aí esse cara aqui nunca vai dar erro. Vamos ver se agora ele escreve o que está lá dentro. Agora ele escreveu, tá vendo? Deu errado porque eu não fechei o arquivo depois de terminar de escrever. Aí isso dá problema. FileWriter é um que você pode usar para escrever. Tem um outro cara que a gente também pode usar para escrever, que eu vou colocar no arquivo 3.
que é o print writer. Por que o print writer é mais interessante que o file writer? PW. Dois caras aqui. É porque esse arquivo escrito, né? Tudo errado. O interessante do PW aqui, ele vai estar usando algumas coisas que a gente está acostumado a ver no Salt. O Salt não é system.out.println? Aqui é a mesma coisa. A gente usa o println aqui. Então a gente consegue trabalhar, né, escrever no arquivo como se a gente estivesse escrevendo no console com o print writer. Eu posso escrever, teste print writer. A gente tem que lembrar que no final aqui a gente tem que botar também para fechar ele. Então vou copiar aqui e fazer igualzinho, só que para o PW. Vamos testar agora. Arquivo 3, teste print writer. E foi um print ln, né, que a gente fez? Correto? Print ln. Tanto que o arquivo 2 só tem uma linha, tá vendo? Já o arquivo 3, ele tem uma linha vazia embaixo, porque ele escreveu e pulou uma linha. Que é o que a gente está acostumado a fazer. Então, com esses dois caras aqui, vocês podem, inclusive, logar, né, fazer um log de tudo que vocês fizeram. Então, vou separar esse cara aqui num método escrito. Eu aconselho que vocês usem sempre o print writer. A não ser que vocês queiram ter uma manipulação bem específica do que vocês estão escrevendo. Se vocês quiserem manipular letra por letra, botar caractere por caractere, vocês usam o file writer. Agora, se vocês quiserem essa coisa mais tranquila, que a gente está acostumado no console, print writer. Esse aqui é mais recomendado. Vou botar aqui, ó. Só para finalizar, quando a gente está tratando com esses caras aqui que são finally, né, que são fecháveis, a gente não precisa necessariamente usar o finally. O que a gente pode fazer é usar um try aqui, que a gente diz ser o try com recursos. Então, vou fazer só com o print writer. É o try com recursos. Como é que a gente lida com isso? O print writer nem dá IO exception. Que beleza. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte. No try, eu posso já colocar qual é o cara que eu quero que feche no final. Então, eu posso aqui dentro instanciar o meu print writer. Eu posso fazer o seguinte. No meu try, eu vou botar aqui entre parênteses print writer pw igual a esse cara aqui. E aí eu não preciso do finally. Eu posso usar só o try catch. Acho que nem precisa desse ponto vírgula aqui, precisa? Não. Então eu crio o meu cara, né, instancio aqui, declaro e instancio dentro do try. E aqui dentro eu posso usar normalmente sem ter que me preocupar com fechar, que ele já fecha no final automático. Vamos testar. Funciona normal. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? No uso desses caras? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Tem como fazer, quando for fazer a leitura de um file, ele colocar dentro de uma variável? O texto que estiver dentro do arquivo txt
ser pego por uma variável. É da mesma forma que a gente faz com o console normal. Ó, tô lendo aqui, ó. O leitura tá aqui. Eu printei na tela, mas em vez disso era só colocar aqui, ó. Por exemplo, tô lendo inteiros. Faço aqui, ó. Int n. N igual a esse cara, igualzinho. A gente usa do mesma forma que a gente usa o scanner para console. Igualzinho. Ah, tá, entendi. Entendeu? Para você ver como é exatamente igual, eu posso pegar esse cara aqui do meu arquivo, por exemplo. Posso copiar esses caras aqui. E jogar num console que normalmente funciona. Um pular linha assim, talvez nem tanto, né? Dando espaço assim, talvez não. Mas se fosse pular linha, com certeza funcionava. Deixa eu ver aqui. Scanner. Teclado. Scanner. Vamos testar para ver se funciona diretamente igual. Olha lá, printou direitinho. A diferença é que não tem o hasNext aqui, né? Porque o hasNext eu sempre posso mandar, eu não fecho o fluxo. Entendeu? Enquanto eu escrevo isso aqui, .nextInt no console, ele está esperando. Lá no arquivo, ele vai eventualmente falar, não tem mais nada depois. E sai. A ideia é mesmo. Mais alguma dúvida? Primeiro, né? Resolveu? Você te perguntar? Sim, deu pra entender. Tranquilo. E o resto da galera? Então, como é que fica o campo minado aí de vocês? É nesse rolê. Vocês vão ter que ter uma possibilidade lá de vocês salvarem e recuperarem um jogo, né? Toda vez que o usuário resolve fazer algum comando, vocês têm que salvar a matriz do campo minado. Então, vocês vão salvar com a escrita e vão carregar com a leitura. E aí vocês escrevem do jeito que for mais conveniente para vocês, para ler. Não precisa ter um formato específico, é seu. Pode até ter um formato diferente se você quiser, não precisa ser TXT. O TXT ali é simbólico, é para dizer que é um arquivo texto. Mas você pode chamar de um arquivo ponto Minesweeper, né? Ponto campo minado, ou ponto mina, ponto bomb. Você pode chamar do que você quiser. Beleza, pessoal? Bom, então acabou que não deu tempo da gente fazer os exercícios hoje, mas tudo bem que a gente tem uma aula livre na semana que vem só para tirar dúvida, tanto da prova, quanto fazer exercício, quanto Do campo minado. da prova. Da prova, do trabalho. Falei errado. Professor, Diga. quanto vai valer mesmo na prova esse trabalho? Na prova?